so high, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other, but you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Olá, boa noite a todos. Me chamo Cristiele Medeiros, sou advogada e hoje iremos apresentar mais um episódio, o 27º episódio do nosso Podilégio Jurídico, um mundo jurídico como você nunca viu. Agradeço a todos os nossos ouvintes, nossos webespectadores. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Podleges, hoje no formato diferenciado. Nós faremos um programa apresentado só por mim e pela Cristiele e trataremos do assunto que está em voga essa semana em todos os meios de comunicação. Foram as invasões às sedes dos 3 poderes em Brasília. Um momento grave que exigiu que nós tomássemos essa atitude de, ao invés de apresentarmos, como tradicionalmente fazemos, um programa de entrevista, nós apresentaremos hoje um programa de opinião, tentando, dessa forma, levar, como sempre, informação de qualidade e explanar as nossas opiniões a respeito dos fatos e dos acontecimentos. Antes de adentrar exatamente aos fatos, o que a gente tem a dizer, inicialmente, é que nós repudiamos todos os acontecimentos do último domingo, no dia 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram a sede dos 3 poderes em Brasília. Nós temos que, para chegar a essa análise que pretendemos fazer, entender os acontecimentos anteriores que levaram a do último domingo. Esses acontecimentos, certamente, eles já havia uma previsão de que iriam acontecer. E eles vêm sendo formados, vêm sendo constituídos já há algum tempo, mesmo antes da posse do presidente Bolsonaro. A gente tem que voltar um pouco no tempo e entender o momento histórico que aconteceu com o impeachment da presidenta Dilma, onde ali houve uma ruptura institucional e essa ruptura trouxe ao país uma certa ilusão de que as rupturas seriam aceitas de forma normal, como foi a ruptura institucional da presidenta Dilma com seu afastamento através do impeachment. Com a posse do presidente Michel Temer, um presidente que assumiu logo após o impeachment e permaneceu no poder durante 2 anos, as pessoas passaram a compreender que os momentos políticos do país são muito complexos. Naquele momento, existia em andamento no país a chamada Operação Lava Jato, uma operação que tentou desvendar os meandros da corrupção do governo petista anterior ao Michel Temer, sendo que, com essa Operação Lava Jato, conduzida pelo ministro Sérgio Moro, trouxe também a percepção de que nós poderíamos, com essas operações, mudar todo o procedimento de corrupção que existia no país até então. Só que, para que o ministro Sérgio Moro e a sua equipe da Operação Lava Jato pudessem chegar a um termo daquilo que eles pretendiam, muito do que nós chamamos de devido processo legal foi desrespeitado. Mesmo após a condenação do presidente Lula pela Operação Lava Jato, pelo ministro Sérgio Moro, as pessoas ainda continuaram acreditando que a Operação Lava Jato poderia trazer algum benefício ao país. Acontece que, com a deflagração dessa operação e com a prisão do ex-presidente Lula, houve um avanço nas posições conservadoras que até então vinham de forma muito singela acontecendo no país. Essas posições vieram se fortalecer
com a candidatura do presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro hoje. O presidente Bolsonaro, então candidato, manteve as suas posições conservadoras e criou na sociedade brasileira um novo paradigma, uma nova esperança de que com a mudança de um sistema que antes nós já vínhamos tendo com a predominância das esquerdas, a direita poderia trazer um novo alento à sociedade. Uma vez que a sociedade vinha passando por problemas, principalmente econômicos, com um grande nível de desemprego, e o Bolsonaro foi aceito e foi enxergado como um verdadeiro salvador da pátria. Isso fez com que o país ficasse dividido entre dois polos, o polo esquerdista e o polo direitista, os liberais e os conservadores, sendo que os conservadores mantiveram durante todo esse período uma posição muito forte, muito ferrenha de combate às posições que até então a esquerda possuía. Com a soltura do presidente Lula, justamente entendido pelos conservadores como uma atitude do Poder Judiciário de trazer à baila, trazer ao cenário político, a única pessoa que poderia ser páreo para o presidente Bolsonaro nas próximas eleições que aconteceram em 2022, houve um recrudescimento dessa força conservadora, criando-se ainda mais um extremismo exacerbado nessa pleiade de pessoas que as urnas apresentaram como 50%, quase 50% da população brasileira. Há já muito essa situação, ela já vinha se desenhando como possível. Por quê? Com o surgimento e a implementação do processo eleitoral em 2022, os atores desse processo eleitoral, principalmente os atores da direita, os chamados conservadores, colocaram em xeque o que seria o processo eleitoral, informando e dizendo que o processo eleitoral não seria legal, não seria um processo limpo, não seria um processo justo, uma vez que não se poderia conseguir fazer uma auditoria posterior caso houvesse alguma dúvida em relação ao resultado das eleições. E toda essa situação, ela foi implementada e foi aquecida, foi estimulada por aqueles que estavam no poder. Ou seja, vamos dizer, dar nome aos bois, o presidente Bolsonaro e os seus seguidores. Com a implementação do processo eleitoral e a negativa do TSE de implementar um processo onde houvesse um comprovante físico dos votos, ainda cada vez mais se definia como o processo eleitoral seria um processo fraudulento. O que acontece é que, apesar de o presidente Bolsonaro e seus seguidores, durante todo o tempo, condenaram o processo eleitoral, informando que havia provas de que esse processo seria um processo fraudulento, provas estas que nunca foram apresentadas, criou-se na população, principalmente naquela população mais engajada politicamente, criou-se a sensação de que, mesmo antes do processo, que o processo eleitoral existisse, ele já nasceria de forma fraudulenta. Com o final do processo eleitoral, a abertura das urnas e a vitória do presidente Lula, ficou-se ainda mais patente que essa fraude teria acontecido. Mas o que acontece? Essa fraude nunca foi comprovada. Mesmo que ela tenha acontecido, ela nunca foi comprovada. E se ela não foi comprovada, não se pode dizer que ela aconteceu. Então, o que se deveria ter feito? Aceitar-se o resultado das urnas, uma vez que nós vivemos num país democrático, onde o Estado democrático de direito é e deve ser respeitado, coisa que não foi respeitada, principalmente, evidentemente, pelos perdedores, que continuaram com aquele mesmo discurso de fraude eleitoral. E, em momento algum, quem deveria ter tomado uma posição democrática, uma posição de respeito à legalidade e incentivar que essas pessoas voltassem para suas casas no momento que houve o encerramento do processo eleitoral, isso não foi feito. Então, o que acontece? O que aconteceu no domingo, os acontecimentos do domingo, foram acontecimentos que já vinham se desenhando já há bastante tempo. E nada foi feito para que se evitasse isso. Por outro lado, a gente tem que entender também
que o governo que assumiu em 1º de janeiro já deveria ter tomado, evidentemente, uma posição firme de acabar com os acampamentos que haviam em frente aos quartéis, coisa que não foi feita. E a gente pode perceber, quem lê o que se passa, quem observa os acontecimentos, deve ter notado e provavelmente entenderam que o ministro da Justiça, Flávio Dino, 3 ou 4 dias antes dos acontecimentos, ele mesmo, com certeza, já tinha informações do que poderia acontecer. Uma vez que em pronunciamentos que estão aí gravados, para quem quiser ver nas redes sociais, nas televisões, ele disse que tomaria uma atitude, e não tomou essa atitude. Com certeza, e muito certamente, ele não tomou essa atitude esperando que os fatos acontecessem, para que pudessem, em determinado ponto, ter um embasamento para tomar medidas, podemos chamar medidas de exceção, como de fato foram tomadas logo após os acontecimentos, como afastamento do governador do Distrito Federal, com a exoneração a partir disso aí do secretário de Segurança do Distrito Federal e a intervenção no governo do Distrito Federal, principalmente no setor de segurança pública. Então, ficou-se formado o cenário próprio para que o governo federal atual tomasse essas medidas. Medidas dessas, evidentemente, que têm um cunho na segurança pública, mas também tem muito de política. São medidas que têm um cunho político muito forte também, uma vez que foram tomadas medidas, evidentemente, contra os adversários do atual governo federal. Na sequência dos fatos, o que fez a presidência da República? Convocou os governadores para uma reunião de emergência em Brasília, que aconteceu na segunda-feira à noite, reunião na qual todos os governadores, evidentemente, demonstraram a sua solidariedade ao governo federal e às instituições, principalmente. Porque atos dessa natureza não podem ser tolerados em momento algum nos chamados países que têm um governo democrático e a democracia como um fim. Então não se pode tolerar. Evidentemente que a gente tem que respeitar a manifestação de opiniões, a gente tem que respeitar a liberdade de expressão. Mas, como tudo, nada é absoluto. Então a gente tem que ter limite nas atitudes e na forma de expressar as opiniões. Agora, o que a gente tem que ter muito cuidado é que, daqui para frente, nós não podemos deixar que essa situação se inverta, que ao invés de nós termos um governo, como tínhamos anteriormente, um governo conservador, que perseguia, de fato, os seus adversários, não da forma política, da forma que deveria ser, com debate de ideias, com discursos, com palavras, com atitudes legais, tanto no legislativo quanto no judiciário e até mesmo dentro do poder executivo. É um risco que a gente corre, que a partir de fatos como este, o governo tome decisões duras e que vão de encontro àquilo que está determinado na nossa Constituição. Então, veja bem, a gente tem que ter muito cuidado. Não adianta a gente nós querermos, como elementos formadores de um povo, nós queremos que as nossas opiniões e as nossas ideias se sobreponham através de atos de violência. Nós temos, para isso, temos o Congresso Nacional, que é a casa da discussão, a casa da procura de um consenso. Porque nós não podemos deixar que essas posições exacerbadas levem à desestabilização do processo administrativo, do processo político nacional, como tem acontecido nos nossos países vizinhos. Todo mundo tem acompanhado, as pessoas com certeza têm acompanhado o que tem acontecido nos nossos países vizinhos, que situações como essas que nós passamos têm se tornado rotina e têm sido toleradas. Então nós devemos realmente cortar o mal pela raiz e torcer, na verdade, para que esse governo que aí está consiga levar a bom termo os seus projetos e que esses projetos, de fato, beneficiem toda a população e não só aqueles que votaram no atual governo. Nós entendemos que provavelmente é isso que deseja o atual governo. Pois bem, é isso. O meu posicionamento inicial seria esse, e esse com certeza é o posicionamento do Pod Legis. É verdade, doutora?
Sim, o doutor Kennedy deixou bem claro e sucinto, né? Os ocorridos que têm acontecido nos últimos dias. O doutor falou agora há pouco em fraude, né? Fraude nas eleições. Fraude eleitoral. Você acredita que poderia ter essa possibilidade de realmente ter ocorrido essa fraude? Sim, é o que eu ia dizer. Então, as pessoas falam muito, né? Ah, teve fraude, né? Muitas pessoas que não aceitaram a derrota nas eleições. Você acredita que poderia sim ter acontecido? Não, poderia ter acontecido, porque A possibilidade, né? A possibilidade, tudo é possível. E todo mundo sabe que os sistemas informáticos, eles têm falhas. Por mais segurança que tente se colocar nos sistemas, eles têm falhas. Tanto tem falhas que é público e notório que grandes sistemas informáticos foram invadidos, como os sistemas do Capitólio, os sistemas do Pentágono americano, eles foram invadidos. Então, possibilidade existe. Agora, uma coisa é ter essa possibilidade, outra coisa é ela ter realmente existido. Se ela existiu, ela foi muito bem engendrada, porque, apesar de dizerem que não há possibilidade de auditoria, o TSE colocou à disposição das coligações políticas, de várias instituições da sociedade, os sistemas informáticos do próprio TSE, para que fosse feita uma auditoria. E nada foi encontrado. Então, se realmente existiu uma fraude, essa fraude foi muito bem feita. Então, se a gente não consegue provar, não se deve falar em fraude, porque deve haver provas. Agora, como houve aqui a opinião da nossa equipe técnica, se fraude houve, poderia ter havido dos dois lados. Agora, essa questão de ter havido dos dois lados é muito relativa e depende muito do momento que as coisas acontecem. Se ela poderia ter havido para o outro lado, dificilmente. Para o lado da esquerda, dificilmente poderia ter havido uma fraude. Porque é público e notório, como nós acabamos de dizer, a liberdade de expressão ela tem que ser respeitada e ela tem que ser muito bem conduzida. E todos sabem que a composição do Supremo Tribunal Federal, a composição do TSE é majoritariamente de esquerda. Então, provavelmente, a esquerda não faria uma fraude para prejudicar a própria esquerda, entendeu? Mas não falemos em fraude, não há provas. Se não há provas, não há crime. Sobre a questão das manifestações, sim, que são possíveis, né? Mas aqui, como o doutor Kennedy falou, que a gente repudia qualquer tipo de violência. Essas manifestações que ultrapassaram todos os limites, né? Manifestações violentas. E sendo crime, porque foi uma destruição de patrimônio público. Sim, e outra coisa também que é muito interessante a gente abordar é a questão da polarização. Muito se diz que o presidente Bolsonaro foi o causador, ele tem sido acusado... Eu já ia lhe perguntar, ele tem sido acusado de ter estimulado essas manifestações. Se ele estimulou, foi pela própria figura dele, porque não há registros desse estímulo. Então, da mesma forma que eu acabei de dizer de fraude, a gente só pode acusar se houver provas. Então, que as instituições legais procurem essas provas, as instituições policiais certamente vão procurar, a Polícia Federal já foi instruída pelo governo, pelo ministro da Justiça, levantar quem são os responsáveis, quem são os financiadores, quem são os incentivadores dessas manifestações, eles vão fazer o levantamento. Se chegar aos culpados e houver provas cabais, certamente eles serão punidos e serão punidos de forma legal. Então não adianta nós queremos punir também de forma ilegal. O devido processo legal, ele tem que ser respeitado. Já houve manifestações como estas em anos anteriores? Não, com essa magnitude não, mas todo mundo se lembra que o Congresso já foi invadido, que vidraças já foram quebradas. Isso acontece e até faz parte do jogo democrático. O limite do jogo democrático é esse. Mas nós não acatamos e repudiamos veementemente esse tipo de manifestação. A manifestação tem que ser manifestação de ideias, tem que ser procurado o palco correto para que essas ideias sejam discutidas e que a gente tenha que impor através de ideias e não de atos violentos. Você acredita que teve essa omissão na questão de policiamento, segurança? Porque um local como esse deveria ter
mais essa questão da segurança. O que não houve, né? Até porque aconteceu essas manifestações violentas dessa magnitude, teve essa questão da omissão, como a gente pode observar. O governo federal ele tem acusado, principalmente o governo do Distrito Federal, de ter sido omisso. Por isso, o afastamento do governador do Distrito Federal por 90 dias, para que se apurem os fatos e se enxerguem se houve ali negligência, se houve conivência, qual foi o posicionamento do governador e do governo do Distrito Federal. Mas a gente tem que entender que não é só o governo do Distrito Federal que tem instituições de inteligência. O governo federal também tem, o Ministério da Justiça tem, essas manifestações já vinham acontecendo e certamente a inteligência desses outros órgãos, dessas outras instituições, também teriam a obrigação de ter previsto o que poderia acontecer. E se previram, não tomaram nenhuma atitude. Deixaram que acontecesse, como eu disse no início da conversa, deixaram que acontecesse as manifestações e esse quebra-quebra geral para tomar as atitudes, para que essas atitudes fossem tomadas com mais rigor, até mesmo com atos de exceção. E teve também a questão do ativismo judicial, né? Sim, essa questão do ativismo judicial, nós até aqui no podcast discutimos isso no nosso primeiro episódio. O ativismo judicial, ele é inegável. Todo mundo sabe, todo mundo percebe, principalmente os operadores de direito, na sua maioria, eles têm essa percepção de que realmente existe um ativismo judicial. Até mesmo porque, como eu já disse anteriormente, é público e notório que, normalmente, essas instituições, nos últimos anos, elas tomaram um posicionamento de esquerda. A esquerda, aquela esquerda tradicional, aquela esquerda que lutou durante o período militar que nós atravessamos de 64 a 1985, essa esquerda ela chegou ao poder. E ela chegou ao poder de diversas formas. Ela chegou ao poder pelo voto, ela chegou ao poder por indicações daqueles que foram eleitos, e durante os governos do PT, quase 16 anos de governo do PT, todo o aparelho estatal ele foi povoado por essas pessoas, o que é natural. Quem está no poder, coloca no poder aqueles que têm uma identificação ideológica com quem está no poder. Então, chamados seus, né? Exatamente, vai colocar lá os seus. E isso, de fato, aconteceu. E isto, depois que eles se instalaram, e com a perda da eleição de Bolsonaro, com a vitória de Bolsonaro assumindo a presidência da República, Bolsonaro totalmente contrário, totalmente o inverso daquilo que estava instituído anteriormente, começou a desmobilizar todo esse aparato. E, evidentemente, quem está agarrado não quer desagarrar. Como diz no popular, quem está agarrado ao osso, o osso não quer deixar. E isso criou, dentro da própria estrutura estatal, conflitos internos. Aqueles que estavam lá postos pela esquerda não queriam entregar os seus pontos, entendeu? E, com isso, Bolsonaro criou um grande atrito, principalmente com o judiciário. O legislativo, no início do governo, ele tentou se manter afastado dos conchavos políticos chamados conchavos no legislativo, principalmente com o Centrão, mas ele enxergou em determinado ponto que ele não conseguiria terminar o seu mandato se não fizesse os acordos que tradicionalmente sempre foram feitos com o chamado Centrão, um grupo político que domina as casas legislativas, formando com isso, juntamente com aqueles que foram eleitos junto a ele, formando uma maioria no Congresso que o permitiu chegar a bom termo, levar a bom termo o seu governo. Mas o que acontece é o seguinte, ele conseguiu com o Legislativo. Com o Judiciário, o diálogo sempre foi difícil, principalmente, o que nós acabamos de dizer, pelos posicionamentos mais liberais, mais à esquerda do que aqueles posicionamentos que o grupo do presidente Bolsonaro sempre pregaram. Isso criou uma situação de praticamente diálogo nulo. E, na verdade, a gente sabe que a política é feita de diálogo. A política é feita de conversa. A política é feita, lá em Minas Gerais, a gente diz de conversa ao pé do ouvido. Então, você tem que dialogar com o seu adversário. É aquele velho ditado, se você não pode vencer o inimigo,
une-se a eles. Mas para que você se unir, para que você se una a eles, tem que haver disposição também do outro lado. Tem que ceder, né? Não é nem ceder, tem que se haver a disposição para a conversa. E essa disposição, muitas vezes, não foi demonstrada, nem de um lado e nem de outro. O que interesse, criou, realmente. não havia interesse, o que criou uma barreira e criou uma rejeição dentro do Poder Judiciário, uma rejeição muito grande contra o presidente Bolsonaro. Eu cito várias vezes o presidente Bolsonaro, não estou aqui compactuando com os pensamentos dele. Estou tentando fazer um paralelo e fazer uma análise crítica e isenta. Evidentemente que muitas das atitudes que o Bolsonaro tomou não são aquelas atitudes que eu tomaria, entendeu? Mas a gente tem que respeitar, afinal de contas, ele foi o presidente eleito, ele foi eleito, ele estava administrando, implementando aquilo que ele pregou durante a sua campanha presidencial, então ele não fugiu daquilo que ele sempre falou. Então, se ele estava lá porque foi colocado, ele foi eleito. Ele não foi indicado, ele não foi nomeado, ele foi eleito. Então, merecia respeito, mesmo que as ideias dele fossem ideias contrárias àquelas ideias que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo defendessem. Infelizmente, não houve esse diálogo e criou-se toda essa tensão social que culminou no domingo passado com a invasão da sede dos três poderes. E esses fatos, esses ocorridos, né, que aconteceu, nos deixam alerta e preocupados, né? Porque pode acontecer possíveis manifestações tão grandes como essas, né? Pois é, mas violentas também. Mas é o que eu disse. Manifestações são sempre bem-vindas no processo democrático, desde que não sejam violentas. São bem-vindas no processo democrático, inclusive protegidas pela nossa Constituição. Então a gente tem que respeitar. Manifestar-se, sim, explanar, externar as suas ideias, mesmo que sejam ideias contrárias, isso é parte do processo democrático. Se não fosse assim, nós viveríamos numa ditadura. O que não pode acontecer é a destruição, realmente. O que não pode, exatamente. Não pode acontecer a violência e não pode acontecer também de você querer impor pela força as suas ideias. Nós somos um país que, historicamente, apesar dos tropeços que a gente tem passado, que a gente tem vivido desde a nossa independência, nós somos um país que sempre conseguiu reverter situações e trazer novas situações. Nós vivemos hoje um momento de evolução. Nós somos uma evolução daquilo que nós já vivemos. Nada foi criado ontem. As coisas são criadas com o passar do tempo. Então a gente vai pensando e vai aproveitando, no decorrer das eras, vai aproveitando aquilo que de melhor pode ser aproveitado. Então a gente tem que aprender com os nossos erros. Os erros do passado e os erros presentes. Com os erros do passado a gente já aprendeu muito. Agora, essa situação que a gente vive hoje é uma situação muito incomum para nós. Então, nós ainda estamos aprendendo com elas. Agora, a gente tem que se espelhar, como eu disse agora há pouco também, se espelhar no que tem acontecido com os nossos vizinhos da América Latina. Nós não podemos deixar que o Brasil, atinja o mesmo nível de desestabilização institucional que vem acontecendo. Dificilmente isso irá acontecer realmente no país, porque nós somos um país que tem instituições fortes, apesar de todos os percalços que nós temos atravessado, são instituições fortes. O nosso processo eleitoral, mesmo com as acusações de fraude não provadas, é um processo que vem dando certo, apesar de que tem aquele ditado que diz que a gente tem, o governo tem um Congresso que merece. Se a gente tem um Congresso de má qualidade, os responsáveis somos nós, eleitores, porque eles estão lá colocados por nós. Então, o que nós temos que fazer, como disse agora há pouco, é aprender com os nossos erros. Se nós não soubermos, se nós não tivermos a capacidade de escolher representantes que realmente tenham um comprometimento com a democracia, tenham um comprometimento com o processo legal, tenham um comprometimento com o diálogo e com as instituições legalmente constituídas, nós temos que repensar o nosso processo. Então a gente tem que pensar nisso. O eleitor, nós cidadãos, somos os responsáveis pelo que acontece, através dos nossos representantes. Eu concordo plenamente com as sábias palavras do Dr. Kennedy, que explicou resumidamente, bem objetivo, tudo o que aconteceu nesses últimos dias. É porque não adianta querer esgotar em tão pouco tempo um assunto tão complexo. Então a gente fez só um apanhado
para tentar esclarecer para as pessoas. E o que a gente pode fazer como contribuição para a sociedade é pedir calma, pedir paciência, como tem um ditado, muita calma nessa hora. É ter paciência, é esperar os acontecimentos, esperar que aqueles que detêm o poder, seja ele a nível federal, seja ele a nível estadual, que eles tenham o bom senso de tentar abaixar as temperaturas, de tentar dialogar, porque só com o diálogo a gente vai conseguir chegar ao bom termo. E nós precisamos disso. O país já vive de tal forma, numa situação de desigualdade tão grande, que a gente não precisa ter mais um problema institucional de tamanha gravidade, a nos afligir. É porque isso afeta toda a sociedade, toda a coletividade em geral. Pois é, não adianta aqueles que perderam as eleições em 2022 torcerem para quem ganhou, para que dê errado. Nós temos que torcer para que dê certo, porque ao dar errado, seremos todos prejudicados. Então não adianta. Agora, não é baixar a cabeça e aceitar tudo que vem de cima. Por isso é que nós temos a Constituição que nos possibilita e nos dá o direito de criticar, nos dá o direito de nos manifestarmos de forma pacífica, de forma ordeira, e nos dá o direito de fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. São raros os países, hoje são raros os países que oferecem tanta liberdade de expressão como a gente, apesar, como eu volto a dizer, das medidas de exceção que foram tomadas durante o governo passado, que calaram jornalistas, isso aí a gente tem que analisar também, porque a imprensa, de certa forma, ela ficou dividida entre a imprensa oficial e a imprensa da oposição. Para a imprensa, aquele velho ditado, para os amigos tudo, né? Para os inimigos nada. Para os amigos, os rigores da lei. Então a gente tem que, para os inimigos, os rigores da lei. Então a gente tem que analisar tudo isso. E o judiciário, quem sou eu para dar uma opinião e dar um conselho para o judiciário? Mas o judiciário, principalmente o judiciário superiores, deveriam também baixar um pouco a bola. Agora, com o novo governo, tentar fazer um processo de pacificação nacional, que realmente é o que a gente precisa. Dentro das suas legalidades também. Dentro da legalidade. Respeitando, né? Dentro da legalidade. A gente, como operador de direito, advogados, a gente quer ver tudo acontecer de acordo com a lei, de acordo com o que está escrito, né? Sim, a lei tem que ser aplicada, seja ela aplicada em benefício ou sendo aplicada em desserviço. Ela tem que ser aplicada. Se a lei é clara, ela tem que ser aplicada. Agora, a interpretação da lei é o que causa muito problema, porque a lei tem sido interpretada ao bel prazer dos seus intérpretes. Quando interessa, eles interpretam de uma forma. Se aquele interesse mudar, a mesma lei, o mesmo intérprete de hoje, amanhã ele tem uma nova visão, ao prazer do momento. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Você já concluiu suas palavras? Com essas palavras eu concluo. Acho que a gente tem condições de, no decorrer dos nossos próximos programas, a gente vai acompanhar e, como sempre, a gente procura trazer sempre assuntos da atualidade. Então, com certeza, nós retornaremos a esse assunto. Não especificamente a questão da invasão da sede dos poderes, mas certamente nós voltaremos aos assuntos da política no momento, fazendo a melhor análise dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações. E vamos nos atualizando em fontes verídicas, né? Não vamos acreditar em fake news, e sim em locais que ofereçam realmente que sejam verdadeiros, não fake news. E eu quero agradecer, finalizando aqui, a todos os nossos parceiros: Vitória Barroso Turismo, Made Pedras, Pizzaria Predileta, DC Energia Solar, Pré-Moldado Sena, Online Telecom, Crisfap, Conserva Empreendimentos. Muito obrigada. Pois, mais uma vez, obrigado a todos. O doutor Felipe não está aqui hoje, mas eu vou fazer o pedido dele, né? Sigam as nossas redes sociais, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que nós postamos e acompanhe o Podilés. Nosso agradecimento a todos os nossos ouvintes, web espectadores, e para quem não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva e avise para o colega, para o irmão, para a amiga. Quanto mais gente, melhor aí, para estar se atualizando, né? Obrigado, boa noite a todos.